A fiscalização da EBSER, gente, é importante. E ela será feita de forma pelo controle interno e pelo controle externo. Olha só, gente, o que seria o controle interno? O próprio Poder Executivo. A própria EBSER tem alguns órgãos, como, por exemplo, o Conselho Fiscal, e tem a auditoria interna, que vai controlar suas ações, aplicação de recurso, para verificar se tem algum desvio, gente. Então, o próprio Poder Executivo ele tem mecanismos de controle. Nós não podemos administrar sem avaliar, sem controlar tanto a aplicação de recursos como o desenvolvimento das ações e atividades. Isso é importante. E nós temos o controle externo, ou seja, feito por meio de outro poder, que é o legislativo, no caso da EBSER, por ser empresa da União, Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Nós sabemos que o TCU, o Tribunal de Contas da União, ele auxilia o Congresso Nacional nesse controle externo. Então, é fácil. A fiscalização da EBSER e suas subsidiárias é feita pelo controle interno do próprio Poder Executivo e controle externo pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Olha como ficou interessante. E o regime de pessoal da EBSER. Olha só. A EBSER, quando ela foi instituída, ela foi criada em 2011, no final de 2011, 2012, praticamente, que ela começou a desenvolver suas atividades. Ela não tinha equipe, a sede dela não tinha ainda funcionários, então ela precisaria ter uma equipe inicial para desenvolver suas atividades. Então, ela fez um processo seletivo, não foi concurso, para a contratação desse pessoal. E esse processo seletivo, gente, a pessoa era contratada e poderia ser renovado esse contrato, para que o período total não ultrapassasse 5 anos. Então, hoje, a gente não tem mais esse processo seletivo. Por quê? Porque só foi permitido nos 2 primeiros anos da EBSER. Para fins de sua implantação, foi permitido esse processo seletivo. Hoje, nós precisamos de concurso público por meio da CLT, que é regido. Nós tem que se obedecer às normas que são editadas pelo Conselho de Administração, e nós temos concurso público de provas ou provas e títulos. Por exemplo, para enfermeiro nós temos a prova e também temos os títulos. Então, nós temos concurso público, que é feito, o regime é CLT, e nós temos toda essa organização do regime do pessoal. Olha só, vamos fazer aqui a leitura. Para fins de sua implantação, está autorizada a contratar, no caso a EBSER, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo, por tempo determinado. Olha só, gente. Para fins da implantação, sendo que os contratos temporários de emprego poderão ser prorrogados uma única vez. Olha só, esses contratos só podem ser prorrogados uma única vez, desde que a soma dos 2 períodos não ultrapasse 5 anos. Então, a pessoa não pode ficar mais de 5 anos por um tempo determinado. E muitas pessoas ficaram confusas, achando que a EBSER não era um processo por meio de concurso público, e sim um processo seletivo, porque isso foi o que ocorreu no início da implantação. Mas atualmente todos os empregados da EBSER, por que eu falo empregados? Porque como é uma empresa pública, SLT, não chama-se servidor, e sim empregados. Então todos os empregados da EBSER, gente, olha só, eles são do quadro permanente da EBSER, são por meio de concurso. Nós temos algumas situações que têm indicação, nomeação, que são os cargos de confiança, para exercer, por exemplo, a diretoria executiva, conselho de administração, etc. Tá certo? Olha só como ficou fácil, gente. Então, vamos aqui sintetizar o que nós falamos. Olha só, o regime de pessoal permanente da EBSER. Então, ele é regido pela CLT e por uma legislação complementar da EBSER. É condicionada, tem essa condição de ser uma contratação prévia por uma aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Olha como é importante, gente. Observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. Professor, mas como é CLT, eu não tenho estabilidade. Gente, a estabilidade, ela realmente não existe. Mas também no setor público não existe estabilidade. Se você cometer uma falta grave, se você tiver algum tipo de infração grave, você pode ser exonerado. Então, nós temos isso aqui também na EBSER. Não tem uma estabilidade tão forte como no regime estatutário, mas existe uma certa estabilidade, porque a EBSER não pode, de forma sem justa causa, estar demitindo seus funcionários. Então, tem as demandas trabalhistas. Tem o TST, Tribunal Superior do Trabalho, fazendo essa fiscalização das ações da EBSER. Então, tem, de certa forma, uma segurança, com certeza. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Lá no Hospital Universitário, que eu trabalho, da UFPB, para você ter ideia, nós temos 400 técnicos de enfermagem que foram aprovados pela EBSER. Então, nós temos aqui
praticamente mais da metade dos técnicos de enfermagem do hospital universitário, gente, pela EBSER. Nós tínhamos mais de 156 enfermeiros pela EBSER. Imagina só você ter uma demissão desse pessoal. A EBSER lá, então, no caso do hospital universitário da UFPB, no qual eu trabalho, ele fecharia as portas. Tá entendendo, gente? Então, nós precisamos ter essa percepção, essa tranquilidade ao realizar esse concurso. Ah, professor, mas eu trabalho numa prefeitura do interior e lá é regime estatutário. Gente, mas você vai comparar as condições de trabalho, salário, a questão do crescimento que você pode ter dentro de um hospital ou escola. Tudo isso é importante. Eu mesmo não pensei 2 vezes, hoje eu sou empregado público da EBSER. Então, vamos